Graça e paz, amados. Estou passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu procuro ser bênção na vida das pessoas, amém? Quero aproveitar e te convidar para que você se inscreva, porque assim a família Palavra de Esperança continuará crescendo para a glória do Senhor Jesus. E se no final do vídeo você entender que foi bênção, deixa o teu joinha, amém? Eu quero falar neste vídeo sobre a vida de duas mulheres que foram abençoadas, porém, em vez de viver essa bênção, saborear o momento em que elas receberam algo que outras pessoas não conseguiram receber, elas se tornaram soberbas, altivas, menosprezaram as pessoas que não conseguiram ter êxito como elas conseguiram. E é uma grande lição para que nós possamos aprender. Não é só referente àquele tempo. Ainda hoje nós conseguimos perceber o quanto as pessoas são soberbas, o quanto as pessoas conquistam, realizam algo, são abençoadas por Deus, mas logo estão prontas a menosprezar pessoas que não conseguiram ter êxitos como elas conseguiram. E isso me chama a atenção, por quê? Porque eu peço isto ao Senhor nas minhas orações. Por mais que as minhas conquistas sejam simples, por mais que eu faça algo que venha ter algum tipo de destaque, eu quero agradecer a Deus por aquilo que recebi e também orar para as pessoas que não estão conseguindo, que talvez nunca conseguirão, sabe? E chama a minha atenção sobre o quanto isso é tão presente no dia de hoje. A palavra fala em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba antecipa a ruína. Sabe, muitas das vezes nós não externamos, mas aqui dentro o nosso ego nos leva a acharmos que somos melhores do que as pessoas. Talvez você se destaque em algo hoje que aquela pessoa não se destaca, mas eu tenho certeza que no que ela tem destaque, nós não temos. Por isso, precisamos perceber que nós não somos 100%, não somos perfeitos e precisamos respeitar as pessoas, suas limitações, como também precisamos respeitar o quanto somos limitados e também celebrar naquilo que temos êxitos. Amém? Então vamos falar de duas mulheres neste vídeo. Vai ser simples, rapidinho, mas eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a nossa vida. Vamos falar de Agar, a serva egípcia, de Sarai, e Penina, a outra mulher de Eucana. Duas mulheres que foram abençoadas, tiveram algo da parte de Deus que outras não puderam. Em vez de serem solidárias, elas foram soberbas e vai nos trazer grande lição. Vamos começar por H. Gênesis capítulo 16 vai falar assim, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Para você que conhece a história, já está começando a entender. Para você que não conhece a história ainda, Deus prometeu gerações poderosas, futuras, na vida de Abrão. Abrão que depois se tornaria Abraão, pai de multidões. E Deus prometeu uma multidão de geração para um homem que não tinha filhos. E aí ficou complicado entre eles entender como que Deus iria realizar essa promessa em suas vidas, já que eles tinham idade e não tinham filhos. E aí, qual foi a primeira alternativa que veio no coração de Sarai? Vou ajudar o meu esposo dando minha serva para ela, porque ela é nova, porque ela tem vigor e pode ser o canal para que a promessa de Deus se cumpra, Mas Deus tem o controle de tudo, nós já sabemos, que essa ajuda
de Sarai foi de grande prejuízo no futuro, mas não quero falar sobre isso. Então vamos lá. Ela ofereceu, aí deu a ideia ao seu esposo, o seu esposo aceitou e teve relação com Agar, aonde ela engravidou. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Olha aqui que interessante nós podemos aprender. Quem era a dona do pedaço ali? Quem era responsável por tudo? Sarai. Agar não tinha nada. Ela era só uma escrava e a vida dela dependia de todas as decisões que os seus senhores viessem a tomar. Mas mesmo assim, ela sabedora de que não tinha nada na vida e que dependia de seus senhores, ela foi soberba por, naquele momento, conseguir ter algo que a sua senhora não poderia ter. Naquele caso, filhos. E aí, a gestação gerou uma soberba no coração daquela serva ao ponto de desprezar sua senhora. Quantas vezes nós agimos como Agar, né? Recebemos algo, conseguimos construir algo, trabalhamos para conquistar algo, ou então algo chega até a nossa mão sem que façamos nenhum tipo de esforço. E quando recebemos, em vez de usufruirmos ou compartilharmos, o que nós fazemos? Menosprezamos as pessoas que não conseguiram ter. Eu consegui ter um carro novo. E aí, quando eu passo por uma pessoa que tem um carro antigo, com algumas peças enferrujadas, eu já olho para aquele carro menosprezando, porque eu entendo que o que eu tenho é melhor do que ele tem. Soberba. E a soberba, ela precede a ruína. Nós lemos isso, a queda. Por isso é importante nós vigiarmos, prestar atenção de que a palavra fala que nada nos chega sem que antes os céus liberem. E muitas das vezes, se for contabilizar, talvez tenhamos menos conquistas do que algumas pessoas. Mas, tomados pela soberba, nos achando melhores do que os outros, conseguimos mesmo encontrar no pouco que temos o suficiente para menosprezar pessoas que têm muito mais do que nós. E às vezes, nós podemos nos deparar com pessoas que têm muito mais conquista e são mais humildes do que nós somos. Então, aquela mulher, por ter desprezado sua senhora, ela poderia ter vivido um relacionamento amigável, saudável, porque a partir daquele momento ela estava sendo, segundo a visão de Sarai, uma ajudadora para que a promessa de Deus viesse a se cumprir. Mas, diferente do que ela poderia se comportar, ela foi soberba, menosprezando sua senhora, e nós já conhecemos a história, né? Ela é confrontada, ela foge ainda grávida, depois ela volta orientada pelo Senhor para pedir perdão, mas no futuro acaba sendo expulsa do meio daquela família, claro que com planos de Deus, e aí ela com seu filho Ismael segue suas vidas, podendo ter tido um futuro diferente caso o comportamento dela fosse diferente também. Então nós precisamos sim sermos humildes, sermos vibrantes para celebrar nossas conquistas, mas nunca menosprezar as pessoas por não terem conseguido conquistar ainda o que nós já conquistamos. Amém? Agora nós vamos falar de Penina e partir para o encerramento deste vídeo. Eu já agradeço você por estar até aqui, tá bom? Já deixa o seu joinha aí para não esquecer, para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Agora nós vamos para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no versículo 4, vai falar assim, ó: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então vamos entender que a história de Eucana, Penina e Ana. Aqui nós acabamos de ler que Eucana tinha 2 mulheres, né? Lá em Abrão, ele se relacionou ele teve um relacionamento extraconjugal para tentar ter uma ajuda. Então a gente consegue entender que mesmo que o comportamento dos homens fosse desta forma, Deus nunca aprovou o relacionamento extraconjugal ou mais de uma pessoa envolvida, ou seja, uma terceira pessoa envolvida no relacionamento. Aqui nós podemos até pegar com base no que lemos de Abrão e Sarai, de que provavelmente Eucana, ele tinha Ana como esposa, porém Ana sempre foi estéril. E preocupado com a posteridade, né, com as próximas gerações, ele teve Penina como esposa para que viesse a dar filhos para ele. Nós lemos que o amor que ele tinha por Ana era diferenciado. Nós lemos também que Penina deu filhos e filhas, no plural, para Eucana, diferente de Ana, que era estéril. Nós lemos aqui, mesmo Ana sendo estéril, o amor de Eucana por ela era maior. Então, a gente, pegando a linha de Abrão e da ajuda de Sarai, podemos até entender que Penina veio a fazer parte deste relacionamento com a ajuda de que a posteridade de Eucana não fosse findada ali naquele casal. E aí, no caso, Ana e Eucana. E nós percebemos que quando ela tinha as oportunidades, menosprezava a Ana. Por quê? Porque ela tinha o que Ana não conseguiu ter. Na mesma linha do que falamos de Abrão e Sarai com H. Sabe, nós conseguimos entender que Deus, ele é poderoso para abençoar a nossa vida de uma forma assim absurda. Porém, se nós não vigiarmos, a soberba vem. Olha só que interessante que eu peguei aqui. A soberba, portanto, era um mecanismo de defesa e de sobrevivência por intimidação do inimigo. Eu aprendi uma vez que na maioria dos casos, a pessoa, quando ela é arrogante, quando ela é soberba, quando ela é altiva, quando ela tenta pressionar as pessoas pelo que ela tem, na verdade, ela tem medo de ser vencida. Ela tem medo de ser superada. Ela tem medo de que pessoas consigam ter êxitos mais do que ela tem. Então nós lemos aqui, era um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Muitos que hoje são soberbos também usa, mesmo que sejam poucas, as conquistas que tem para tentar se colocar acima dos outros, tentando se defender de uma possível perda no futuro, de ser menosprezado, de não conseguir ter conquistas, e ela vai idealizando e tentando conquistar, e se for necessário passar por cima de pessoas, ela passará simplesmente para poder ter o que os outros não têm. E quando tem, usa aquilo como uma arma ofensiva, tentando esconder o medo e a insegurança que reina aqui dentro. A maioria das pessoas que usa a voz alta, a maioria das pessoas que tenta se sobrepor às outras, gritando, confrontando, é porque elas têm medo de serem superadas. Sabe? E aqui nós podemos perceber que Penina menosprezou Ana, tipo assim, sem necessidade. Talvez ela poderia menosprezar aquela mulher porque nós lemos que Eucana amava mais Ana do que ela. E, mesmo assim, ela era abençoada por dar filhos ao seu esposo. Porém, usou da bênção dela para poder menosprezar aquela pessoa que convivia com ela, porém não tinha o que ela tinha. Amém? Quero abençoar a tua vida com esta palavra, uma palavra forte, uma palavra de reflexão, mas que sempre vem para poder nos auxiliar a aprendermos e colocar os nossos pezinhos no chão, entender que nada somos se não for o Senhor na nossa vida. Como eu costumo falar,
Basta retirar o sopro de vida de nós e acabamos. Não somos mais nada. Então, não deixe que suas conquistas venham fazer de você alguém soberbo, fazer com que você se ache melhor do que os outros. Você é bom no que faz, diferente do que aquela pessoa, mas eu tenho certeza que o que aquela pessoa faz pode ter mais êxitos do que você faz na mesma situação. Por isso, valorizemos nossas conquistas, possamos compartilhar com os nossos amigos, como aquela mulher que encontrou a dracma perdida e, encontrando, compartilhou com as amigas, com as vizinhas. Porque assim teremos bons relacionamentos e porta aberta onde chegarmos. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra. Se ela falou ao teu coração, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu te abençoo com esta palavra, no nome de Jesus.